amores, tia André está de volta para mais uma videoaula de geografia. Nós iremos fazer a correção da página 280 até 291, tá? Abram na página 280, meios de transporte e deslocamento entre campo e cidade. Lembrando, necessário que vocês estejam, em mãos com lápis, borracha, se precisar marcar alguma coisa. Aqui pede para que vocês leiam a história em quadrinhos da turma do Eleva e embaixo responda. A. Beca e Nina moram no campo ou na cidade? Na cidade. B. Onde elas estudam? Na cidade. C. Onde o primo de Beca mora e estuda? Ele mora no campo e estuda na cidade. D. Para ir do campo à cidade, que meio de transporte ele usa? O primo, O ônibus. Ele poderia usar outros meios de transporte? Sim ou não, ou quais? Sim, poderia usar uma moto, uma van, carro ou trem, se houver também no lugar. Página 281, número 2. Você já ouviu falar em turismo rural? Pesquise sobre essa atividade e compartilhe com seus colegas. Se você já ouviu sim, se não, você vai colocar não, tá? E vai pesquisar, com certeza pesquisaram, E qual é o objetivo principal desse turismo? Permitir um contato mais direto com a natureza, agricultura também, as tradições locais por meio de hospedagem domiciliar e um ambiente rural e familiar. É muito bom. 3. Você já fez turismo rural com sua família? Sim ou não? Em caso afirmativo, conte sua experiência para seus colegas. É uma resposta pessoal. Vamos lá para a página 283. 4. Se você vivesse no campo e trabalhasse na cidade, que meio de transporte poderia usar e por quê? É uma resposta pessoal, mas você poderia usar ônibus, moto, trem, se houver, entre outros. Então, você vai anotar aqui. Vai anotar? Não, vocês anotaram, 5. Se você fosse produtor de uma fazenda de laranjas e tivesse de levar seu produto para vender na cidade, qual meio de transporte escolheria e por quê? Resposta também pessoal, Pode ser caminhão, pode ser trem, Porque conseguem carregar uma maior quantidade. Mas isso aqui é uma resposta pessoal de acordo com aquilo que você faria se fosse proprietário dessa fazenda. A número 6, indique quais meios de transporte são mais utilizados no município em que você vive para transportar pessoas. Aqui, ônibus, trem, enfim, é uma resposta pessoal. E mercadoria, caminhão. Então, vocês podem estar colocando aquilo que vocês acham, que seria mais utilizado. Na página 284, número 1, a tecnologia que envolve os meios de comunicação vem melhorando a vida de pessoas que moram no campo e na cidade. Observe as imagens, converse com seus colegas e depois responda às atividades. A. Quais meios de comunicação você identificou nas imagens? Na primeira, smartphone ou celular, e na segunda, jornal e revista. B. Quais estão sendo usadas na cidade e no campo? No campo, o smartphone, ou o celular. Na cidade, a revista e o jornal. 2. Quais a vantagem do uso dos meios de comunicação para a vida das pessoas? Além de interligar essas pessoas que estão distantes, também trazem notícias e entretenimento. 3. Qual meio de comunicação você e sua família mais utilizam? A e B é uma resposta pessoal. Página 286, 4. De que forma a internet e os meios de comunicação podem melhorar a vida das pessoas que vivem no campo? Bom, acesso à internet pode melhorar a vida das pessoas que vivem no campo de que forma? Através de informação de notícias, comunicação com as pessoas que moram também longe, e até mesmo uma facilitação comercial, tá bom? Número 1, observe a imagem abaixo, é possível perceber a parte do município que corresponde ao campo e a parte que corresponde à cidade. Na imagem, escreva A no espaço que corresponde ao campo e B no espaço que corresponde à cidade. A letra A vocês colocaram no quadro na área de vegetação e a letra B colocaram no quadradinho que tem aí a cidade, B. Que elementos da paisagem você observou para identificar os espaços da cidade e do campo? Na cidade, a gente observa a concentração de edifícios e vias de circulação. Já no campo, plantações, pastagem e uma área de vegetação. 2.
Acompanhado de um adulto, visite uma feira livre de seu município. Claro que com todos os cuidados, caso você tenha ido, né? Quais produtos produzidos do campo costumam estar presentes nas feiras livres da cidade onde você vive? Aqui você não precisa nem fazer essa visita, que a gente já imagina, né? Verdura, legumes, frutas, ovos, carne, peixes, etc. 3. Observe a foto e escreva quais produtos que costumam ser fabricados na cidade estão retratados nela. Aqui a gente vê roupas, bota, luvas e enxada. 4. Escreva com suas palavras o que é matéria-prima. Isso aqui é uma resposta pessoal, mas matéria-prima é uma substância, a substância principal que é usada para fabricar algum produto. 5. Qual é a matéria-prima usada para facilitar os produtos abaixo? Iogurte, leite, geleia, pode ser morango ou outras frutas, de acordo com a geleia que vocês imaginarem. As roupas, algodão ou linho. E sapatos, couro ou borracha. Página 288, 6. Marque com X as afirmativas verdadeiras. As afirmativas verdadeiras é a segunda e a terceira. A segunda, as agroindústrias beneficiam os produtos cultivados ou criados no campo. E a outra, a maior parte dos agroindustriais são instaladas no campo, a maior parte das agroindústrias são instaladas no campo para ficar mais perto do produtor. 7. Explique com suas palavras o que é agricultura urbana e o que ela produz. A agricultura urbana é aquela agricultura que é praticada na cidade e produz alimento para os moradores dos centros urbanos. 8. Quais as vantagens da agricultura urbana para os habitantes da cidade? Além de fornecer esses alimentos, elas também geram empregos e contribuem para a segurança alimentar dos habitantes, pois em muitas propriedades é praticada qual agricultura? A orgânica, tá? 9. Circule os meios de transporte que normalmente são usados para promover a integração de pessoas entre o campo e a cidade. Bicicleta, o trem, essa moto aí, o carro, o ônibus. Página 289. 10. O avião é um meio de transporte muito rápido. Por que ele não é o meio mais usado para transportar mercadorias? Porque é um meio de transporte muito caro, tá? 11. Escreva um meio de comunicação que pode ser utilizado para A. Falar com pessoas distantes, telefone ou celular. B. Ler notícias, jornal impresso ou digital e revistas. C. Verificar a previsão do tempo, computador, celular, televisão, rádio. D. Mandar mensagens, telefone, celular, computador. E. Ver um filme, telefone, aparelhos com conexão, né, à internet. 12. Vocês vão fazer um desenho que mostra essa integração, né, entre o campo e a cidade. Vão fazer não, gente, fizeram. Na página 290, relembrando, preenche o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. Integração campo e cidade. A primeira imagem, campo. Depois nós observamos os prédios, cidade. Embaixo, alguns veículos, meios de transporte. Vamos lá, o campo ele fornece o quê? Matéria-prima. E a cidade fornece o quê? Serviços. E embaixo, meios de comunicação. Na página 291, indústria fornece produtos industrializados. Então, aqui nós terminamos as nossas correções, iniciaremos o nosso lançamento no capítulo 11, que será da página 292 até 306. Povos indígenas e comunidades quilombolas, cultura e território. Para conversar, quais elementos da paisagem se destacam na fotografia? Que pessoas vivem nesse local e como você acha que essas pessoas vivem? Então, vocês vão observar aqui, vão refletir um pouquinho. E quando a gente olha, a gente pode parar e pensar e agradecer muito a Deus pelo local que nós moramos. Então, você que está reclamando às vezes, né? Reclamando da vida, olha aqui. Olha só a forma que essas pessoas aqui vivem. Aqui é uma cultura, né? A gente pode observar que são os indígenas, é a forma e a maneira que eles vivem. E a maneira que eles acham correta, porque eles cresceram dessa forma, tá? Então aqui não é vergonha a forma que eles vivem, porque é de acordo com a cultura
que eles acreditam, a cultura que é passada, né, de geração em geração. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse povo aqui, o povo indígena, tá? Muitos deles não têm televisão, você tem a sua televisão em casa, muitos não têm um celular, não tem nem às vezes sinal para ter celular. Então a gente vai aprender um pouquinho dessa cultura, né? Que muitas pessoas também estão querendo invadir, né, a terra dos indígenas. A gente pode ver aí nas reportagens, né, eles lutando, querendo tomar posse daquilo que pertence a eles. Influências culturais dos povos indígenas na formação da sociedade brasileira. 1. Os povos indígenas tiveram uma influência marcante nos modos de vida da população brasileira. Observe as imagens e converse com seus colegas sobre a origem de cada um dos elementos mostrado nela. A primeira, mandioca, é também conhecida como macaxeira ou aipim, dependendo do lugar que esteja. O que pode ser feito com essa raiz? E ela já existia antes de os portugueses chegarem ao Brasil? Ela é uma principal fonte de alimentação dos povos indígenas e ela já existia assim no Brasil antes da chegada dos portugueses, tá? E através dessa mandioca aqui pode ser feita a farinha de mandioca, a tapioca, as comidas típicas da região norte. B, você já viu vasos assim antes? De que material eles são feitos, né? Eles são feitos de argila ou barro. C, o que você acha que a palavra tatu quer dizer? Aqui nós temos a imagem do tatu. O tatu, ele tem origem, essa palavra tatu tem origem indígena, tá? Especialmente tupi. E quer dizer casco encorpado. Depois o curupira, que é um personagem, né, conhecido do folclore brasileiro, que eles dizem que ele protege, né, a floresta, e a sua lenda ela é muito famosa no norte do Brasil. Na página 295, os indígenas foram os primeiros habitantes do território brasileiro. Antes da chegada dos portugueses, havia milhões de indígenas pertencentes a vários povos vivendo por aqui. 2. Observe e analise o gráfico. Vocês vão observar, vão analisar e responder A, B, C e D. Lá embaixo, a população indígena diminuiu bastante desde que os portugueses chegaram ao Brasil. Isso aconteceu por causa das guerras contra os colonizadores europeus e das doenças trazidas por eles. De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, havia no Brasil em 2010 aproximadamente 800 mil indígenas distribuídos por quase todas as unidades federativas brasileiras, vivendo em sua maioria na zona rural. Eles estão divididos em 305 etnias que falam 274 línguas. Etnia é grupo que possui a mesma origem e história. Na página 296, apesar da diminuição da população indígena ao longo do tempo, as práticas culturais desses povos influenciaram a cultura brasileira em vários aspectos. Desde as ações simples, como banho diário, viu? Tiveram influência, né? Os portugueses, eles não tinham hábitos de tomar banho todos os dias. Até o uso de ervas medicinais para curar doenças. Olha a importância dos indígenas para nós. Aqui no 3, vocês vão pesquisar 3 influências culturais indígenas de cada categoria e escrever no quadro abaixo, tá bom? Então, vamos para a página 297. Terras indígenas. 1. Observe o mapa e responda as atividades com um colega. Aqui tem um mapa falando das terras indígenas do Brasil em 2017 e vocês vão responder as questões a seguir de acordo com essa observação. Na página 298, os indígenas foram os primeiros habitantes da terra que seriam chamadas de Brasil. Eles estavam espalhados por todo o território e ocupavam e dividiam a terra de diversas maneiras. Muitos desses povos eram nômades, isto é, não tinham residência fixa, caçavam, pescavam e colhiam da natureza o que precisavam. Por isso, seus territórios não tinham limites fixos. Ao longo do tempo, com a chegada dos colonizadores europeus, uma das principais dificuldades dos povos indígenas foi conseguir viver em um território constantemente invadido, o que impedia que eles vivessem conforme sua cultura e tradição. Imaginam, eles não tinham costume de ter moradia fixa. Quando chegaram os portugueses, eles tinham que ficar naquele lugar, ainda com pessoas que tinham culturas totalmente diferentes deles.
deve ter sido muito difícil mesmo. Muitos indígenas que mantiveram contato com os colonizadores foram, olha aqui, escravizados ou obrigados a mudar suas formas de viver. Na videoaula de história nós estamos falando muito a respeito disso. Para manter seus hábitos culturais, muitos daqueles que viviam no litoral foram para o interior do Brasil, precisando disputar o território com os povos que já viviam por lá. A população indígena então diminuiu bastante e hoje se concentra na região norte do Brasil. Vocês vão olhar aqui essa imagem desse mapa e vão responder 2, 3 e 4. Lá embaixo, em 1967, foi criada a Fundação Nacional do Índio, que é chamada de FUNAI, um órgão governamental com o objetivo de proteger os povos indígenas no Brasil. Página 296. Agora vocês vão marcar tudo isso que a tia Andréia vai falar. Entre as principais funções da FUNAI estão realizar estudos que identifiquem e demarquem as terras já ocupadas por esses povos há muito tempo, além de fiscalizá-las. Porque senão vão existir também invasores, pessoas tentando entrar para tirar essas terras desses indígenas. Então a fiscalização tem que ser constante. Criar políticas para que os povos indígenas tenham seus direitos reforçados e possam exercer a sua cidadania. Monitorar a educação indígena, conservar e recuperar as terras indígenas e promover ações que assegurem a diversidade sociocultural dos diferentes grupos indígenas. Eu e o mundo. Há muito tempo, os povos indígenas possuem direitos sobre as terras que vivem. Contudo, a Constituição Federal de 1988 reforçou esse direito, passando a garanti-los por lei. O governo federal brasileiro é o responsável pela demarcação e proteção dessas terras. É importante que seja feita a definição dos limites físicos das terras indígenas para que esses povos possam praticar seus costumes e tradições, além de poderem contar com os recursos naturais necessários para a sua sobrevivência. 5. Por que a demarcação de terras é importante para os povos indígenas, né? Porque demarcando essas terras, eles podem praticar seus costumes e tradições, além também de usufruir, né, utilizar todos aqueles recursos naturais que precisam para sobreviver. Aqui é uma aldeia, né? Olha como que essa aldeia aqui é lá no Mato Grosso. Essa foto aqui foi tirada em 2007, tá? A aldeia Ipatzi, tá? Dos indígenas Cuicuro. Na página 300, atualmente existem 562 terras indígenas regularizadas, o que representa cerca de 13% do território nacional. 6. Observe o gráfico e depois responda as atividades. Vocês vão observar esse gráfico e responder as atividades da letra A e letra B. E na número 7, observe o mapa que mostra a distribuição das terras indígenas no Brasil presente na atividade 1. Vocês vão observar o mapa da página 297, tá? E vocês vão pesquisar. Há terras indígenas próximas ao lugar onde você vive? Há muitos indígenas vivendo nela? Como eles vivem? Escreva um parágrafo com suas descobertas e conclusões. Na página 301, principais ameaças a terras indígenas do Brasil. Índios Pancararo. Cerca de 3.670 índios Pancararu, o Pancararu, ou Pancaro, vivem numa área de 8.100 hectares, no município de Itacarato, numa reserva indígena, nas margens do rio São Francisco, em Pernambuco. O centro da reserva, cujas terras foram demarcadas em 1942, é a localidade de Brejo dos Padres, um pequeno vale de terras férteis que possui várias fontes de água. Há também diversas outras comunidades, como Tapera, Serrinha, Marreca, Caldeirão, Bem-Querer e Cacheado. A presença de não índios na reserva vem de muitas gerações. A partir de 1979, no entanto, o aumento dessa população tem ocasionado grande número de conflitos entre poceiros, que são pessoas que ocupam a terra, e indígenas. Aí vocês vão ler essa informação e vão responder a 1 e a questão 2. Apesar de as terras indígenas serem demarcadas, muitos povos ainda precisam lidar com a presença de garimpeiros, empresas madeireiras, pescadores, caçadores, poceiros
entre outros. Esses grupos desejam explorar as terras indígenas de uma forma não sustentável. A construção de rodovias, ferrovias, hidrelétricas e a passagem de linhas de transmissão de energia também põe em risco esses lugares e seus recursos naturais. Ou seja, eles estão querendo modificar totalmente, né, a forma de viver e a cultura desses indígenas. Portanto, é importante que haja respeito à demarcação dessas terras para que os indígenas possam viver de forma tranquila, sem sofrer com as ações dos não indígenas. Agora, na página 302, influências culturais dos povos africanos na formação da sociedade brasileira. 1. Os povos africanos também tiveram influência marcante nos modos de vida da população brasileira. Observe a obra do pintor Rugendas e depois responda às atividades. Vocês vão observar essa obra aqui, Navio Negreiro, e vão responder a letra A, B, C, D e E. Página 303. Enquanto os indígenas já viviam nas terras onde seria o Brasil, muitos negros foram trazidos da África para trabalhar como escravizados nos engenhos de cana-de-açúcar, na mineração, nos cafezais e nas cidades. O tráfico de pessoas escravizadas durou do século XVI ao século XIX e chegou a trazer aproximadamente 5 milhões de pessoas da África para o Brasil. Elas vinham de diversas partes do continente africano e pertenciam a diversos povos com línguas, costumes e crenças diferentes. Quando chegaram ao Brasil, os africanos eram levados até o mercado de escravo. Se vocês assistirem a videoaula de história dessa semana, vão entender melhor. Onde eram vendidos e se tornavam propriedade de seus senhores. Aqui nós temos um gráfico com o número de viajantes feita por navios portugueses e brasileiros transportando escravos da África para o Brasil. Vocês vão responder a número 2 e a número 3. Aqui os africanos trouxeram consigo sua cultura que acabou se misturando com as influências europeias e indígenas. Apesar de suas manifestações culturais terem sido reprimidas durante o período de escravidão e até depois da libertação dos escravizados, algumas seguem muito presentes em nossa sociedade. Então, no super desafio, você reconhece alguma dessas manifestações culturais? Escreva uma legenda para cada uma das imagens, relacionando-as com a cultura africana. Se vocês não souberem, podem estar pesquisando. Então, vocês vão fazer a 304 e a 305. A última página do nosso lançamento, comunidades remanescentes de quilombos. No dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra. Realize uma pesquisa e responda. O que aconteceu nessa data? Vocês sabem o que aconteceu? E quem foi Zumbi dos Palmares? C. Por que é importante a comemoração desse feriado? E D. O que você sabe sobre quilombos? Isso aqui é uma pesquisa que vocês vão estar fazendo, entendendo melhor sobre o dia 20 de novembro, né? Tá próximo. E vocês vão estar escrevendo aqui, de acordo com a pesquisa que foi realizada por cada um de vocês, tá bom? Mais uma vez, anote aquilo que vocês acharam importante. Dúvidas também anote, que a tia Andréia estará tirando, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau!